Olá, internauta! Tudo bem com você? Seja bem-vindo em mais um programa Ligados na Palavra. Sempre com temas interessantes, profissionais gabaritados, respondendo assuntos aí polêmicos muitas vezes. Então esteja conosco no Ligados na Palavra. Muito bem, estamos de volta com o Ligados na Palavra. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios da Igreja Adventista, na Rua Carlos de Carvalho, número 400. Se você quiser também nos visitar aqui na igreja ou até mesmo aqui nos estúdios, está convidado. Como eu falei, nós temos sempre temas importantes, interessantes, com profissionais gabaritados, de ponta, tratando aí de assuntos polêmicos do dia a dia. E hoje trouxemos a doutora Érica Garcia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Sara. Olá a todos. Bom revê-los. Espero que as nossas informações sejam úteis. Com certeza. Obrigada. Então, a doutora Érica Garcia, ela é neuropsicóloga, atua já há 17 anos na clínica e atende na clínica Símbolos. Então, se você aí quiser ou precisar falar com ela, é na clínica Símbolos. Sempre aí nos apoiando, nos ajudando, nos orientando e tirando aí todas as dúvidas que os nossos internautas têm. Vamos lá entrar no nosso tema? Hoje o tema é muito propício, sempre atual, falando sobre vícios. Olha só, vícios. Vamos falar aí sobre esse assunto que é muito atual e é um mecanismo, na verdade, o vício muitas vezes é um mecanismo de fuga das pessoas, né, para algum problema, né? Então ele acaba se apegando em alguma coisa, né? Então nós precisamos ficar atentos aí quando alguém está usando desse mecanismo. Vamos lá, doutora, é fácil nós conseguimos perceber quando é vício, quando não é? Como que a gente consegue então prestar atenção e ver que a pessoa está passando do limite e já está num estado vicioso? Bom, nós temos uma diferença grande entre hábito e vício, né? Nós podemos ter hábitos bons, hábitos ruins, mas quando a gente está falando de hábito, é muito mais fácil da gente mudar, da gente deixar. Diferente do vício, que passa a ser uma necessidade, ou seja, eu tenho uma resposta física disso. Então, toda vez que eu acho, o meu organismo diz para mim que eu preciso daquilo, e aí quando eu executo, seja bebida, drogas, ou própria medicação, ou enfim, comida, seja o que for, eu acabo tendo uma resposta física, que é a liberação do hormônio da dopamina, do prazer, e isso vai fazendo com que cada vez mais eu sinta vontade de fazer novamente, e fica muito difícil de você deixar. Então, essa é a diferença do vício e do hábito. O hábito você tem mais facilidade, né? Mesmo o hábito sendo ruim. Agora, o vício é bem mais complicadinho. Então, entendemos que o vício é um prazer momentâneo, né? Que você precisa dele naquele momento, como, por exemplo, um cigarro. A pessoa está nervosa ou ela usa daquele mecanismo para se distrair ou dar aquele prazer ou aquela impressão de felicidade, saciedade ou enfim. Né? E daí, por conta disso, é difícil do abandono. E a pessoa precisa muitas vezes de ajuda. Sim. Ajuda psicológica, ajuda médica com muitas vezes remédios, né? Porque muitas vezes o vício não consegue só por conta da pessoa, né? Precisa, em que ponto precisa recorrer aí aos médicos e tomar e fazer um tratamento com medicamento? Como a negação é um fator muito importante e muito pesado nas pessoas que têm o vício, nos adictos, é importante a gente entender que
a pessoa dificilmente vai pedir ajuda, a não ser que ela esteja no extremo do extremo ou tenha tido uma perda muito grande. Normalmente as pessoas dizem, eu controlo, eu domino, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Você não precisa me falar que está errado, eu sei que está errado, mas eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu quiser parar, eu paro. E provavelmente quando a pessoa está nesse ponto e que ela está dizendo isso, é porque ela já está bem atoladinha. Então, ou seja, já está com o vício bem enforcando mesmo, já tá, né, não consegue mais colocar a cabeça para fora. E neste momento, né, quando chega nesse ponto que a negação é muito forte, aí precisa entrar realmente com ajuda de terapia, psiquiatra, enfim, verificar qual a medicação adequada, se precisa de medicação, enfim, todo esse processo. A pessoa começa com o vício, além de ser uma válvula de escape, por quais outros motivos? A companhia? As amizades? Quando é na adolescência, por curiosidade, né? Então, questão da experimentação, quer saber, o amigo usa, daí quer usar também para ver qual que é o barato e tal. Mas o foco principal é a fuga da realidade, né? As substâncias químicas sempre tiram a pessoa da realidade. E aí faz com que a pessoa sentindo aquilo, ela pare de resolver os problemas. Então, cada vez que ela tem um problema, ela se refugia ou fumando, ou bebendo, ou usando droga, seja o que for. E vai se tornando cada vez mais fora da realidade. E se a gente for parar para pensar, resolver problema não é uma coisa muito gostosa, né? Mexe numa ferida, né? Isso, e a gente resolve porque nós somos maduros, porque precisa, porque somos adultos e porque descobrimos que depois da resolução dos problemas nós somos, na maioria das vezes, mais felizes, né? A gente fica melhor quando a gente resolve. Então, a droga acaba sendo um ganho primário e tem tomado uma proporção muito grande porque nós estamos vivendo num período de ganhos primários intensos. As pessoas querem só ganhar e que seja muito rápido. Então, automaticamente, o vício também tem tomado uma proporção grande. E com as drogas, né, com o vício, tanto de droga, o álcool, enfim, acaba trazendo com isso vários outros problemas, não só familiar, mas social, para a sociedade, né? Eu estava até em Telêmaco esse final de semana e lá as coisas estão muito difíceis em relação a assaltos. No dia a dia, todos os dias ali acontece terríveis assaltos ali à luz do dia, tá? E isso tudo por causa da droga. Tudo porque a ansiedade, a vontade de conseguir a droga faz com que a pessoa entre na recepção de um hospital e ali comece a roubar dos pacientes que estão esperando para ser atendido, da secretária, até mesmo do segurança, sabe? Então, a droga, né, entre muitos outros vícios, acaba causando aí danos terríveis para a sociedade, a criminalidade aumenta, né? Você mais do que ninguém pode falar, né, sobre isso. Mas assim, entre os vícios, qual é o mais comum no dia a dia das pessoas? O mais comum, que são os vícios aceitos, né, que a gente chama de ilícitos, é o álcool, né? O álcool é muito comum, ele também acompanha muitos vícios de drogas. Às vezes eu entro em redes sociais e vejo assim, a moçadinha postando foto e às vezes eu presto atenção e vejo que todas as fotos a pessoa está segurando uma lata ou um copo de chopp. Todas as fotos, todas. Ou seja, não há diversão sem álcool, né? Então, quando nós falamos de vícios, infelizmente, os mais procurados são os vícios relacionados a remédios, que as pessoas tomam por algum motivo, ou porque tiveram algum problema, ou um problema físico, e elas acabam tomando uma medicação e acabam se viciando, mas o vício se torna muito grande, né? Tem pessoas que chegam a tomar uma quantidade enorme de remédios por dia. E o álcool, esses são os mais comuns. E tem o conhecido crack, que aí tá famoso devido à Cracolândia, né? É verdade. Foi para televisão e mostrou tudo como é que é, mas na realidade existem
várias cracolândias, mesmo aqui em Curitiba ou na região metropolitana, nós temos muitas cracolândias. Camufladas, né? Camufladas. Lá estava abertamente, então eles se preocuparam com isso por estar ali abertamente, mas aqui nós também temos realmente a cracolândia e muitas vezes camuflada, né? Isso, e eles chamam de biqueira, né? Onde tem uma biqueira, tem uma turma ali que está fumando crack, tem as biqueiras que são só de cracks, só de crack, e, enfim, temos muito perto da gente. O uso de crack também é bem, porque como é uma droga barata e ela vicia muito rápido, e ela é considerada o lixo das drogas, né? Ela é o que sobrou do refinamento de tudo ali, da mistura de tudo, principalmente da cocaína e heroína. Então, aquelas pedras são mais baratas. Então, automaticamente fica mais fácil da pessoa pegar R$10 e ir lá e comprar, sei lá, 5 pedras, ou comprar 3 pedras. Uma droga muito mais em conta, que causa um efeito grande, forte e rápido. Devastador também, né? E os que procuram geralmente o tratamento são pessoas que são levadas, né, pelos familiares, ou vão, não, doutora, eu estou assim, eu quero sair dessa. Ou é difícil pessoas te procurar nesse sentido, assim, sozinha, por conta dela própria? Existem pessoas que vão voluntariamente. Normalmente essas pessoas já chegaram num ponto muito delicado. Então, por exemplo, eu já tive paciente que foi procurar ajuda depois que ele bateu o carro num ponto de ônibus, ele estava loucão e ele matou 3 pessoas. Aí ele vai buscar ajuda. Ele percebeu em que pé ele chegou, né? A situação. Outro, por exemplo, que estava sendo ameaçado por um traficante, resolveu pedir ajuda, né? Existem aqueles, por exemplo, que entram em coma ou que sofrem uma overdose, resolvem procurar ajuda. E tem aqueles que realmente viram que chegaram no fundo do poço, né? Cheguei no fundo do poço, não dá mais, eu me tornei um escravo, então eu quero ser internado. Existem as internações que a gente chama de compulsórias, né? E também as involuntárias. Então, tem a voluntária, a involuntária e as compulsórias. As involuntárias são quando a pessoa não quer e mesmo assim a família força, né? E as compulsórias são aquelas que são na marra mesmo. Mas quando não quer e a família força, a pessoa vai conseguir sair dessa, mesmo porque ela não quer, ela precisa aceitar muitas vezes um tratamento. Ela consegue sair dessa? Veja, para responder isso, eu tenho que colocar uma coisa antes. O problema de droga é um problema de saúde pública, né? Aqui no Brasil, é um problema de saúde pública, que as autoridades não querem se responsabilizar em relação a isso, porque o custo de um tratamento é muito alto. Então, o que o governo colocou como suporte? Ele colocou o CAPS, que é a ajuda do governo, que vai auxiliando, que é uma ajuda ambulatorial, né, onde as pessoas procuram ajuda, tomam remédio, têm acesso a psiquiatra, enfim. E nós temos também a questão dos internamentos, né, onde algumas clínicas são precárias, outras são muito boas, e através desse processo as pessoas vão buscar. Respondendo a sua pergunta da questão do compulsório, em alguns casos não tem nenhum tipo de resultado, porque a família interna para que ela não tenha que resolver o problema. Entendo. Né? Tipo, tá lá nas mãos dos médicos e que resolvam por mim. Isso. Sendo que muitas vezes o vício faz parte do todo, né? Da família toda. Exato. E precisam todos se mobilizar. Então, quando tem até o exemplo do filme, né? Que é o Bicho de 7 Cabeças, quem não assistiu pode assistir, que ele relata o que aconteceu com ele fumava maconha e o pai internou ele num hospício. Quer dizer, ele viveu abusos seríssimos, não tinha nada a ver uma coisa com outra. Existem clínicas que são específicas para o vício, né? Que é diferente do tratamento psiquiátrico, então elas são focadas nisso, elas trabalham os 12 passos que são fundamentais. Então, o voluntário seria o ideal, né? Mesmo assim não há garantias. Existem pessoas que já se internaram 6, 7, 20 vezes. Então, ou seja, ela ainda não aderiu ao tratamento.
tá? Ela tá ali, ela tá fazendo, mas ela não aderiu. Existe o involuntário, que é quando as pessoas obrigam porque a pessoa tá morrendo, não tem mais o que fazer, a família então vai e fala, não, ele vai morrer, então eu vou ter que tomar essa decisão. E em alguns casos eu apoio, eu diria que a maioria, porque aí senão morre mesmo, né? E existe o compulsório, que é esse que vem a ambulância e leva e tal e tal. Também, aí tem gente que fala assim, mas se a pessoa não quiser, não tem resultado. Não, tem. Existem pessoas que estavam tão malucas no universo das drogas, que quando foram internadas, descobriram a vida de novo, tá? Mas isso quando a família também se trata. Quando a família não se trata, aí vira um problema da própria clínica, né? Dá um jeito aí, resolva. E assim, dessa forma, não há resultados mesmo. Não tem como ter resultado. Você sabe que a gente fala muito sobre os vícios, álcool, droga, o cigarro, mas tem um programa X na Globo que está tratando exatamente sobre vícios de jogo. Sabe? Que também não deixa de ser um vício e a pessoa não aceita que é viciada. Então, assim como as drogas, né, temos também o vício do jogo. Sim, sim. E que vai começando também devagar, muitas vezes não se apercebe, né? E quando vê, tá perdendo casa, carro. E a gente acha que não existe isso mais por aqui. Porque eu soube, assim, de muitas pessoas que perderam tudo em jogo. E hoje em dia a gente não ouve mais tanto, mas não imagina o quanto tem ainda de pessoas e cassinos, e, enfim, clandestinos por aí, e as pessoas vão e perdem milhões. É um vício, né? E que precisa ser tratado, né, também como um vício químico. Né? E da mesma forma e é interessante isso que você está falando, porque da mesma forma que algumas pessoas, vou citar um exemplo do outro canto, né? Que fizeram cirurgia bariátrica, por exemplo, acabaram trocando o vício da comida pelo álcool ou pela droga. Algumas pessoas também trocam a droga, então elas saem das clínicas ou do tratamento e elas vão para o jogo. Então o pôquer está muito famoso, né? O pôquer, por exemplo, está extremamente famoso e tem pessoas que são viciadas em pôquer. E aí elas trocam um vício pelo outro achando que está tudo certo, que pelo menos esse não me prejudica. Né? Não faz mal, né? Mas continua sendo uma busca de prazer, continua sendo uma fuga da realidade, não tem jeito, é uma fuga da realidade. E aí as pessoas vão dizer assim, mas não tem como você viver na realidade 100% do tempo. Verdade, não tem. Nós não suportaríamos viver na realidade 100% do tempo. Imagina a gente pensando na questão da Síria o dia todo, né? Aquelas crianças, aquelas queimaduras, a gente pensando nas crianças da África, na fome, nos abusos, enfim. Se a gente pensasse em tudo isso o tempo inteiro, a gente não aguentaria, né? Mas existem outros meios, né? Vamos procurar uma praia, vamos fazer um exercício físico. Tem outras maneiras de você procurar prazer que não seja através das drogas e do vício, né? Muito bem. Em relação a qualquer tipo de vício, há os que dizem, só uso às vezes. Mesmo assim, eles também precisam se tratar? Mesmo falando que usa apenas por socialmente, eles mesmo assim precisam correr atrás de um tratamento, ir em busca de uma solução? Ou você acha que isso realmente é social, que não vai avançar para um vício maior? Tem muito a ver com o perfil da pessoa, tem muito a ver com o histórico de vida dela, né? Por exemplo, eu já tive pacientes ou pessoas que participam do grupo. Nós temos um grupo todo domingo que funciona aqui na Carlos de Carvalho, número 400, todo domingo às 5h30, que é o grupo do Amor Exigente. Então, no grupo já participaram, por exemplo, pessoas que usam drogas, por exemplo, a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses ela vai e usa droga. Mas ela se tranca, por exemplo, num motel, vamos supor, e fica o dia inteirinho cheirando cocaína. Então, por exemplo, essa pessoa me preocupa tanto quanto aquele que usa diariamente. Porque a chance dela sofrer uma overdose é muito maior do que aquele que usa diariamente. Porque ela vai querer colocar... Porque como que o vício funciona?
ele busca uma memória, né? Então, eu fiquei sem usar 1 ano. Aí eu volto a usar. Ele vai trazer aquela memória como se fosse ontem, mas com o débito. Então, veja, com o débito de 1 ano. Que faz 1 ano que eu não uso. Então, o organismo quer repor 1 ano hoje. Neste momento. Isso é sério, né? Muito. E aí, ele vai... Então, a chance de overdose de uma pessoa que usa a droga, por exemplo, esporadicamente, ela é maior do que quem usa todo dia. Ah, então tem que usar todo dia. Não. Não é bom nem usar todo dia. E existem drogas que também não é bom usar esporadicamente. Por exemplo, ninguém usa crack de vez em quando. Né? Ninguém vai usar, que nem lá nos Estados Unidos, a heroína de vez em quando. Quem usa, usa com frequência, não consegue ficar sem. Da mesma forma, a cocaína. Né? Ninguém vai falar assim, ah, não, eu vou usar de vez em quando. É muito difícil quem faz isso. Normalmente, quem faz ou mente em relação a isso, ou o que acontece é isso que eu expliquei, que a pessoa acaba ficando tanto tempo sem usar e depois, quando ela usa, gasta assim, deixa eu ver... Gasta, sei lá, R$1.500 aí, pega lá 10 buchinhas que eles falam e o dia inteiro cheirando aquilo até não aguentar mais. Que triste, né? Estamos conversando com a doutora Érica Garcia, psicóloga, e ela atende na clínica Símbolos. E o tema hoje bastante também polêmico, se você conhece alguém que precisa de ajuda, se você convive com alguém, você pode estar procurando, né? Você está ouvindo aí que a pessoa precisa de um tratamento, por si só muitas vezes não consegue sair, né? E estamos aí chegando quase ao final, doutora. Temos muito ainda o que abordar, mas o tempo é curto e outras oportunidades virão com certeza, mas estamos chegando aí ao final. Uma outra perguntinha, eu sei que você já comentou, mas quando a pessoa tem uma tendência para o vício, é genético? Você comentou algo ali atrás, anteriormente, que tem todo um histórico. Mas pode ser genético, tipo, meu pai fumava, bebia, o filho também tem toda essa tendência. Sim, existe a probabilidade é grande, porque a gente herda comportamentos e características emocionais, né? A gente herda não, a gente copia. Então, tem a nossa herança, que é uma predisposição. Então, por exemplo, eu sou mais emocional, ou eu sou muito calado, né? Puxei para o meu pai, puxei para minha mãe. Ah, mas ele também tinha o vício da droga, né? Ou ele tinha o vício do álcool. Então, a chance é grande, por quê? Porque eu estou herdando essas características e eu estou copiando no dia a dia o jeito que eles escolheram para resolver os problemas. Então, existe essa predisposição genética, ela é forte, porém, se a pessoa conseguir escolher diferente, mesmo ela tendo predisposição, há grandes chances dela não se viciar. Agora, se ela escolher igual, há grandes chances dela se viciar também. Nossa, mas ela precisa ser muito forte, porque, de acordo com Paulo Matos, psiquiatra e escritor no livro Do Mundo da Lua, ele diz que 70% é a genética e 30% é o meio aonde vive. Então, assim, você vai quase contra a correnteza, né? Tipo, você tem que escolher estar bem, porque no sangue está correndo realmente o desejo e muitas vezes a vontade de ser igual. É um ralinho, ele te puxa, né? É igual o ralo traz toda aquela questão da água, o ralinho fica ali o tempo todo. Então você precisa, por isso, a escolha é a chave da vida, né? As escolhas são a chave da vida. A partir do momento que você escolher diferente, a partir do momento que você fizer as suas escolhas de maneira diferente, automaticamente o resultado vai vir também dentro das escolhas que você faz, né? As pessoas não têm ideia do poder da escolha. Exatamente. E falamos aí de tantos vícios, mas temos um muito atual e importantíssimo para os adolescentes, que é a internet. Né? O vício da internet é algo muito sério e vem agravando cada vez mais. As pessoas muitas vezes já não conseguem, muitas vezes deixam de comer, de fazer sexo, de beber, de fumar, enfim, até outros vícios, por causa da internet. Ele é mais poderoso, inclusive, do que todos esses outros vícios. A gente não comentou-se muito, mas eu tenho certeza que na sua clínica aparecem muitos pacientes com esse problema, não é? Na realidade, a internet, como ela é ilimitada nessa área, ela
se tornou um problema desproporcional. Os números são gigantescos, mas ao mesmo tempo a velocidade é tão grande que não se consegue mensurar ainda isso, né? A gente não consegue colocar numa régua e medir tamanho estrago. A internet, ela se tornou a tranquilidade dos pais, né? Tipo, tá lá, Tá tô lá, sossegado, tá não tá me mexendo, incomodando. não tá na rua, não tá saindo, não tá bebendo, deixa ele mexer. Eu escuto isso todos os dias. Deixa ele ficar na internet. Porém, na internet, ele pode estar, por exemplo, participando de fóruns sobre suicídio, ele pode estar participando, assistindo pornografia constantemente. E isso não é uma questão religiosa, é uma questão de vício, né? Ele pode estar vendo coisas assim de violências diversas, desde tortura, enfim. Então, ou seja, nós estamos criando uma geração, e eu digo nós porque na minha família também tem criança e tem jovem, e eu participo de algumas coisas. Então, nós estamos criando uma sociedade completamente antissocial, né? E antissocial significa não suportar as pessoas e as características que elas têm, ou seja, qualquer coisa que me irrite ou que me incomode, eu vou riscar. Então, nós estamos criando pessoas totalmente sensíveis nesse sentido. Qualquer coisa explode, Isso. né? Não tem paciência mais com nada. Porque não tem mais aquela frustração do contato, né? Porque o contato te frustra e aí não tem. Porque o computador não te frustra, né? Ela aceita tudo, é uma máquina, né? E tudo que você manda, que você direciona, ela faz, né? Não te questiona. E se te frustra, você destrói ali mesmo. Porque aí você lança uma fofoca, ou então você coloca foto de fulano não sei aonde, ou então fica mandando o tal do nudes e assim, por aí vai, né? Então a internet é um vício. Nós ainda não temos uma proporção sobre isso. Eu acho que vai ser difícil mensurar, mas é uma onda assim que está engolindo a nossa juventude. E realmente eu não sei de que forma que nós vamos nos relacionar, por exemplo, daqui a 10 anos. Eu não... E esse vício tem tratamento na internet? Como qualquer outro, né? Tem que diminuir, né? Os pais precisam... Primeiro que os pais precisam se conscientizar disso. Porque os pais também usam. Né? Os pais também ficam na internet muito tempo. Então, os pais precisam se conscientizar disso, precisam levar os filhos para fazer mais programas sociais, ou seja, precisam interagir. Até os adolescentes que antes andavam em grupo, agora não andam mais. Né? Antes andava 15, 20 adolescentes, ia todo mundo pro shopping, fazia um monte de coisa, ia andar de skate, ia fazer... Não, agora não pode, né? Fica todo mundo trancado dentro de casa. Então, esse processo é um processo muito complicado, muito. Você sabe que você falando aí que os pais têm que prestar atenção, eu lembro que quando meu filho era adolescente, eu muitas vezes não ficava o dia todo, né, com ele. Então, eu não sabia o que ele estava fazendo. E como ele tinha horário para tudo, eu levava o mouse, levava o teclado sempre junto comigo, para eu ter certeza que ele não ia entrar. Quando eu chegava à noite, ele tinha, depois dele ter feito todas as atividades dele, que era a leitura do livro dele, ter ido para aula de inglês, aula de natação, daí sim, eu entregava e daí ele ficava ali 2 horinhas por dia. E isso era diariamente. E como eu falava muito com os pais sobre isso, era uma forma também de eu não só falar e sim mostrar que eu também estava fazendo. Sim. E não me arrependo nem um pouquinho, porque ele usa, mas assim, moderadamente. Hoje eu não tenho problema em relação a isso, sabe? Então é muito importante que os pais estejam aí atentos no que os filhos realmente estão fazendo e ocupar esse tempo deles com atividades. Sim. E que acrescente, né? Essas atividades que acrescentem na vida deles. Né? E respondendo a sua pergunta de uma maneira sucinta, sim, o tratamento existe, mas eu diria que ainda dá tempo dos pais resolverem isso em casa. Ainda dá. Alguns casos mais extremos não, mas ainda dá tempo. Sabe, não necessariamente precise buscar a ajuda de um profissional. Dá para resolver em casa. É uma questão de colocar limite, é uma questão da gente entender que o adolescente ele é inconsequente e que o cérebro dele ainda não tem preparo para consequências. Ou seja, ele não tem, a régua dele não está pronta. Ele não consegue medir
qual a consequência daquilo que ele faz. Então, ou seja, é responsabilidade do pai, sim, do pai, da mãe, da família, do responsável, da avó, do avô, seja quem for, ajudá-lo a construir essa régua, né? Onde ele possa colocar ali os valores, as perdas, porque nós estamos construindo uma sociedade, isso não é ser piegas, nós estamos construindo uma sociedade sem valores, né? E estamos sendo olhados e temos uma régua que mede isso como um dos países que vive a mais falsa alegria. Ou seja, nós estamos ali em quarto, quinto lugar a nível no pódio, né, da depressão. Ou seja, mais de 5,3, 5,5, eu não lembro agora, 5,3, 5,5% da população está com depressão. É muita gente. É a doença do século, É muita né? gente. E a depressão leva ao suicídio, ela leva ao vício, ela vai levar a uma série de outras questões. Mas uma das coisas aí para nós irmos finalizando, e com isso depois eu quero que você também deixe aí a última mensagem, você falou uma palavra ali muito importante, limite. Nós estamos muitas vezes deixando de colocar limites para os nossos filhos, porque achamos que vamos perdê-los, ou nós trabalhamos muitas vezes o dia todo e não temos tempo, então quando nós somos permissivos a fazer muitas coisas. E o limite nada mais é do que é o amor, né? Do que o amor. Então, se você está colocando limite para o seu filho, para o seu adolescente, você está dando amor também, não é mesmo? E com esse pensamento, gostaria que você deixasse aí as últimas palavras para o nosso internauta e que ele possa ficar refletindo e pensando no nosso tema de hoje. Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar, eu até falei um pouquinho antes sobre isso, é o poder das escolhas, né? Escolha aquilo que vai te fazer bem, mas que você possa medir a consequência, né? Então, os adolescentes que estão nos ouvindo, se você não consegue medir a consequência, não faça. Não faça. Então, só faça aquilo que você mensura, né? Porque existe tem até um livro com esse título que chama Não Dá Nada, né? Não dá nada não. Né? É fácil eles falarem, não dá nada. Dá nada não, você é muito estressado, né? Você é muito estressada. Mas por que nós somos? Porque a gente já tem a régua, né? Como a gente já tem aquela régua, consegue mensurar a consequência, fica mais fácil. Então, o poder das escolhas vai mudar a sua vida, tanto para o bem quanto para o mal. E para os pais, eu diria que está faltando o complemento de 50% firmeza, 50% amor. Né? Então, aqui no amor entra afeto, atenção, carinho, né? Mas eu vou ter que beijar meu filho, abraçar ele e falar, não, você não vai. Né? Vou ter que entrar no quarto, sentar na cama, ele vai falar para eu sair do quarto, ele vai me xingar e tal. Porque um dos grandes problemas que nós vivemos hoje é o medo que os pais têm de não ser amado pelos filhos. Que medo é esse, né? Eu me lembro quando eu era adolescente que eu falava assim para minha mãe, e eu infelizmente disse isso, eu odeio você não deixa eu sair, você não deixa eu viver. As crianças testam. E a minha mãe falava assim, não tem problema, o importante é que eu te amo. O restante para mim não tem a menor importância. Ela respondia muito bem. Ela não tinha medo nenhum de eu gostar ou não gostar dela. Ela dizia, o meu amor por você basta, não vai pronto. Né? Então, essa questão é muito importante. Você ter segurança sobre o sentimento que você tem e que teu filho está só te testando. Então, ou seja, ele não vai deixar de te amar por isso. Então, não tenha medo, né? E aí, essa é a mensagem que eu digo, né? Que eu deixo. Não tenha medo de não ser amado, ele realmente vai te odiar em alguns momentos, mas nós também, enquanto pais, de vez em quando também nos enchemos. A gente não deixa de amar, mas a gente também se cansa, né? Então, natural que as pessoas tenham esse sentimento. Pense muito bem nas escolhas que você faz, isso serve para todos nós, inclusive para mim, né? E pense nessa questão do amor e do afeto, e do amor e da firmeza, o quanto a gente precisa equilibrar isso para poder ter uma boa educação e que os nossos filhos tenham uma vida mais plena. Não vai ser uma vida tranquila, absolutamente tranquila, mas vai ser uma vida mais plena.
Muito bem, obrigada. Queremos agradecer aqui a doutora Érica por mais uma vez estar compartilhando dos seus conhecimentos conosco. Tenho certeza que ajudou aí muito a esclarecer aí algumas dúvidas, né, que você tinha, e você também dar mais atenção aí ao seu adolescente, ao seu filho ou alguém da sua família em relação a esse tema. Acesse os nossos links, se inscreva no YouTube, que daí toda sexta-feira, aí semanalmente você vai estar recebendo aí o recadinho, a mensagem que temos vídeo novo para você assistir. Um grande abraço, até a próxima, fique com Deus e até mais no Ligados à Palavra. Tchau, tchau! Hoje o nosso tema é muito interessante para falar sobre esse assunto, sobre as finanças. Orientação que toda avó dizia: gaste menos do que você recebe. A questão de se organizar, o que é prioritário, o que é necessário, é extremamente fundamental.